Para este vídeo trago uma questão de fiscalidade IRS. Vamos falar sobre mais-valias pela venda de ações de uma sociedade anónima cotada em bolsa de valores e vamos resolver uma questão de exame de avaliação à ordem dos contabilistas certificados. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O exame a que me refiro é do dia 23 de julho de 2022, a versão A. Eu vou responder à questão 16, uma questão de IRS. Diz-se que em 2021 o José Sousa vendeu por 180 mil euros ações de uma empresa cotada em bolsa que adquirira em 2012 por 120 mil euros. Em relação a essa alienação, o José Sousa ficou sujeito a IRS. A linha A. Calculado com base na aplicação de uma taxa especial de 28%, com a opção pelo englobamento. A linha B. Calculado com base na aplicação de uma taxa especial de 28%, com a opção pelo englobamento de 50% da mais-valia. A linha C, por englobamento da mais-valia. A linha D, por englobamento de metade da mais-valia. Bom, para responder a esta questão, nós vamos ter de analisar a legislação, nomeadamente o Código do IRS. Eu começo no Código do IRS pelo artigo 9º do Código, o qual determina, o artigo 9º, rendimentos da categoria G, que constituem incrementos patrimoniais, desde que não considerados rendimentos de outras categorias. E depois temos aqui as mais-valias, tal como definidas no artigo seguinte. Estamos aqui perante, efetivamente, mais-valias, uma vez que foi vendido por um determinado valor um conjunto de ações que haviam sido adquiridas há uns anos atrás, neste caso concreto, por um valor inferior, portanto, efetivamente, configura-se aqui uma mais-valia de enquadramento na categoria G. E avançamos para o artigo 10º, o qual, e muito concretamente o artigo 10º, número 1, a linha B, refere que constituem mais-valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos empresariais e profissionais, de capitais ou prediais, resultem de. E depois temos aqui o número 1, a linha B, alienação onerosa de partes sociais e outros valores mobiliários, incluindo depois um conjunto de referências. Efetivamente, nós aqui estamos perante a alienação onerosa de valores mobiliários, ou seja, de ações de uma entidade cotada em bolsa de valores. Na verdade, o José Sousa vendeu por 180 mil euros ações de uma empresa cotada em bolsa que adquirira em 2012 por 120 mil euros. Há claramente aqui uma mais-valia. Este ganho será tributado no âmbito da categoria G. Quando o José Sousa declarar na sua declaração modelo 3 de IRS esta operação, ele vai ter de, em primeiro lugar, terá de, na folha rosto do modelo 3, ele vai ter de preencher ou de fazer referência ao preenchimento do anexo G, que é o anexo das mais-valias. E estes valores, valor de aquisição, valor de realização, eles terão de ser declarados no anexo G,
Muito concretamente, no caso em causa, no quadro número 9, a alienação onerosa de partes sociais e outros valores mobiliários, em conformidade com o agora referenciado artigo 10º, número 1, a linha B do Código do IRS. Vai identificar aqui a entidade emitente, o código da operação, conforme as instruções, o ano, o mês e o dia da realização ou da venda, o valor pelo qual vendeu, e efetivamente vendeu por 180 mil euros, e depois os elementos da aquisição, nomeadamente o ano que adquiriu, e sabemos que foi 2012, o mês e o dia, e o valor da aquisição, ele havia comprado por 120 mil euros. Despesas e encargos que tenha suportado e, portanto, fica aqui declarado no quadro 9. Posteriormente, ao avançarmos aqui o anexo G, deparamo-nos com uma questão que é colocada ao sujeito passivo e que diz respeito à opção pelo englobamento. E a questão é a seguinte: opta pelo englobamento dos rendimentos incluídos nos quadros 6, 8, 9, que foi o caso, e nós, o sujeito passivo, ele vai dizer sim, opto pelo englobamento, ou não, não opto pelo englobamento. Isto tem consequências, optar pelo englobamento ou não optar. De qualquer modo, temos agora esta referência que estes rendimentos permitem a opção pelo englobamento ou não. Mas isso está, obviamente, referenciado na legislação. E após a análise aqui do artigo 10º, eu agora remeto para o artigo 72 do Código do IRS. O artigo 72 é o artigo das taxas especiais. Ou seja, são tributados à taxa especial ou à taxa autónoma, que é uma taxa especial de 28%, e aqui conforme o número 1, a linha C, o saldo positivo entre as mais e menos-valias resultantes das operações previstas nas alíneas B, que é o caso, e depois outras alíneas do número 1 do artigo 10º. Ou seja, este rendimento, ele começa aqui no artigo 72, número 1, a linha C, começa por ser referenciado que é tributado a uma taxa especial de 28%. Todavia, ao analisarmos o artigo 22 do Código do IRS, concretamente o artigo do englobamento, o seu número 3 e a linha B refere que não são englobados para efeitos de tributação, a linha B, os rendimentos referidos nos artigos 71 e 72, no caso concreto 72, auferidos por residentes em território português, sem prejuízo da opção pelo englobamento e do englobamento obrigatório neles previstos. Que é importante que este artigo 22 refere que estes rendimentos eles não são englobados, no entanto, existe a opção pelo seu englobamento. Bom, de tudo isto, e reportando aqui ao exame, nós temos que, em relação a essa alienação, que nós já vimos tratar-se efetivamente de um rendimento de mais-valias, ou seja, da categoria G, em relação a essa alienação, o José Sousa ficou sujeito a IRS, calculado com base na aplicação de uma taxa de 28%. Muito bem, sim, já vimos que sim. Artigo 72, número 1, a linha C, e com a opção pelo englobamento. E aqui vimos no artigo 22, número 3, a linha B, essa possibilidade. A questão da linha A, ela está correta, mas vamos ainda confrontar com a linha B. Porque a linha B diz exatamente a mesma coisa. Ou seja, calculado com base na aplicação de uma taxa de 28%, com a opção pelo englobamento, mas de 50% da mais-valia. A linha B faz referência aqui a um benefício que poderá surgir
no caso das alienações, das vendas de ações, em que, havendo opção pelo englobamento, o englobamento será feito apenas por metade do valor da mais-valia. Será que neste caso concreto esta situação pode-se aplicar? Este benefício pode-se aplicar? Bom, eu verifico que estas ações são ações de uma empresa cotada em bolsa. Isto fica desde já aqui referenciado, porque agora, para verificarmos se a linha B poderá efetivamente ser correta, nós agora vamos, no código do IRS, vamos consultar o artigo 43 do código do IRS, muito concretamente o artigo das mais-valias, em concreto o número 3 deste mesmo artigo. O artigo 43, número 3, diz-nos que o saldo referido no número 1, e portanto o saldo número 1 é o valor dos rendimentos qualificados como mais-valias, é o correspondente ao saldo apurado entre as mais e menos-valias realizadas no mesmo ano, determinados nos termos dos artigos seguintes. Este saldo, respeitante às operações previstas na linha B do número 1 do artigo 10º, que é precisamente o caso concreto, estes valores mobiliários, relativo a micro e pequenas empresas não cotadas nos mercados regulamentados ou não regulamentados de bolsa de valores, quando positivo, é igualmente considerado em 50%. O problema aqui é que nós não podemos considerar estes 50% da mais-valia, o fisco não considerará metade da mais-valia, porque a empresa em causa é uma empresa cotada em bolsa de valores. Ou seja, o sujeito passivo, o José Sousa, ele vendeu ações de uma empresa cotada em bolsa. E não do conjunto de entidades às quais se refere o artigo 43, número 3. Portanto, fica impossibilitada esta questão, a linha B não tem enquadramento e, portanto, a resposta correta em relação a essa alienação, o José Sousa ficou sujeito a IRS, calculado com base na aplicação de uma taxa de 28% com opção pelo englobamento. Ele terá efetivamente a opção pelo englobamento. Quando ele preencher o anexo G, vai, como já referi aqui no quadro 15, proceder à sua opção. Ele dirá sim se pretender optar pelo englobamento ou não, se não pretender optar pelo englobamento. Não optando pelo englobamento, ou seja, colocando não, a taxa de 28% será aplicada pela autoridade tributária. Não há englobamento, o valor da mais-valia e na sua totalidade, a mais-valia, será tributada à taxa autónoma de 28%, em conformidade com o artigo 72, número 1, a linha C. Caso seja realizada a opção pelo englobamento, situação em que ele coloca aqui a cruz no sim, ele quer fazer o englobamento, então a mais-valia, ela, ao ser objeto de englobamento, ela vai ser adicionada aos restantes rendimentos objeto de englobamento que o sujeito passivo tenha e, no seu conjunto, esses rendimentos estarão sujeitos, posteriormente, a quando da determinação do rendimento coletável, às taxas gerais do artigo 68 do Código do IRS. Estas taxas vão depender do rendimento coletável do sujeito passivo, e isso terá de ser analisado pelo próprio, porque nós temos aqui desde 14,5, mas para quem tem rendimento coletável até 7.112,
passando para 48%, quando o rendimento coletável é de 80.882. Portanto, ele terá de verificar qual vai ser o seu rendimento coletável, se compensa não englobar e, consequentemente, a autoridade tributária aplicar de forma autónoma 28% ao montante das mais-valias, ou então, se pretende englobar, situação em que, dependendo do seu rendimento coletável, ele estará sujeito a taxas que podem variar dos 14,5 até aos 48, tudo vai depender do intervalo no qual o seu rendimento coletável vai ser posicionado. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.